Boa tarde, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Está começando mais um DS Sport nessa sexta-feira. Hoje com um convidado especial aqui no nosso estúdio, o influencer Ricardo Andrade. Ricardo, que é dono da página Esporte Interativo Zero Oficial. Isso, perfeito. Vocês mesmo, Ricardo, obrigado pela sua participação, por ter topado aí participar do nosso programa. Beleza, eu que agradeço o convite, dizer que é uma honra estar aqui, beleza? Vamos falar de futebol, vamos se divertir aí, vamos resenhar bastante. Nós vamos falar muito aí sobre os times paulistas, né? O São Paulo ontem perdeu para o Grêmio 3-0. O São Paulo teve a chance de rebaixar o Grêmio e não conseguiu. Tomou um vareio ontem lá em Porto Alegre. Vamos falar também do Corinthians, que tem a possibilidade de rebaixar o Grêmio. Isso que você lembra, né? Em 2007, o Grêmio empatou com o Corinthians na última rodada e o Corinthians acabou sendo rebaixado com isso. Informações do Palmeiras e do Santos também vamos trazer aqui. E hoje também é dia de sorteio da camisa do Corinthians. O Matheus ali, que vai participar do programa também. Daqui a pouco, no finalzinho, nós vamos sortear essa camisa do Corinthians para quem participou aí da nossa... Para quem compartilhou, né, Matheus, a nossa publicação. Queria que você desse aí o seu destaque nesse início de 10. Primeiramente, boa tarde, um prazer fazer parte do programa aqui hoje com você, Ricardo também, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, tamo junto. Esse compartilhamento tá compartilhando bastante ali, são 300 pessoas, mais de 300 pessoas participando. Mais de 300 pessoas. Então, vamos ver quem vai ganhar, mas tem que seguir os passos lá, né? Vamos lembrar, compartilhar, comentar e tentar aí conquistar essa camiseta aí, bonita do Corinthians. E você pode deixar aí a sua mensagem, pode participar aqui do programa com a gente na live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Ricardo, eu queria, antes de começar, antes de irmos falar dos jogos dessa rodada, né, no Campeonato Brasileiro, gostaria que você falasse um pouquinho da sua página, né? Você é um amante de futebol mesmo, né? Sim, curto muito futebol. A página se chama Esporte Interativo Oficial, tá? Não é oficial, perdão. Porque eu sempre gostei muito de falar de futebol e eu queria ter uma voz, eu queria ter como falar, como soltar esse grito que às vezes fica preso dentro da gente, torcedor, né? De nós torcedores. E um dia eu acordei de manhã e vi que o Esporte Interativo ele tinha mudado de nome para TNT. E eu entendi que ali era uma jogada e que eu teria alguma oportunidade. E aí eu criei a página como um fã, não para se passar pelo Esporte Interativo, mas como um fã da página, aquele fã saudosista de Champions League 2005, 2006, enfim. E aí a galera curtiu bastante. Não falo para as pessoas que é o Esporte Interativo. Sempre quando alguém me manda mensagem, caramba, sou muito fã de vocês, eu já trato logo de falar, somos fãs do antigo Esporte Interativo. Eles viraram TNT, mas a galera continua curtindo o trabalho, porque gosta do meu jeito de falar de futebol, dos memes e da informação. E a página está com bateu ontem 74 mil seguidores e vamos rumo a 100 mil, se Deus quiser. E você começou com ela esse ano, né? Comecei com ela em fevereiro. Isso, fevereiro. Como é que foi para você, cara, começar esse trabalho assim, de uma hora para outra, durante a pandemia ainda? Foi do nada que teve essa ideia? Então, eu já tinha criado uma página de futebol, mas não dava muito certo, porque dentro da rede social, que manda muito é status, entendeu? Você pode ter um conteúdo bacana, mas se você não aparentar, não adianta só ser, se você não aparentar saber do que está falando, as pessoas aparentemente não dão muita ênfase para isso. Então, aí eu troquei o nome da página. Como eu disse, eu acordei de manhã, o Esporte Interativo tinha mudado. Eu peguei a página que eu tinha ali, 200 seguidores, e transformei ela no Esporte Interativo. E foi aí que emplacou de vez e ela só foi crescendo. Que bom, né? E você tem um canal também no YouTube, né? Você disse que tá planejando, fazendo algumas mudanças aí. Conta pra gente também. Tem um canal no YouTube, chama Futebol na Mesa, que é o nosso FM. Logo mais também a página vai mudar para esse nome, tô acostumando a galera ainda. Eu criei esse canal tem 2 anos, totalmente relacionado a futebol. E ele está parado há 1 ano mais ou menos, porque eu migrei para o Instagram, que é uma rede social que responde muito mais rápido ao conteúdo que a gente cria, entendeu? Mas vou voltar com ele sim, pretendendo agora, voltando nos campeonatos regionais, paulista, carioca, enfim, mineiro. Voltar e com força para falar de futebol, que é o que eu gosto de fazer e eu não sinto nenhuma dificuldade ao fazer isso. Tá certo, então. Então vamos começar aí, né, Ricardo? Participar aí desse bate-papo com a gente sobre a rodada de quinta-feira, que ontem teve São Paulo e Grêmio em Porto Alegre, né, Matheus? E o São Paulo teve a chance de rebaixar o Grêmio para a segunda divisão, e não foi o que aconteceu. O Grêmio venceu por 3-0 e venceu com muita autoridade.
venceu com facilidade, né? 3-0 é um placar muito amplo, né? E poderia ter sido até mais, né? Se bobear. Destaque é para aquele golaço que o Volpi estava fora do gol, né? Aquele gol por cobertura. E é isso, cara. Os gols do Thiago Santos, Diego Barbosa e Jonathan Robert deram esse placar aí pro Grêmio. Que agora ficou a dúvida, né? Cai domingo, consegue se salvar. Tá difícil a situação do Grêmio, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse jogo, né? Dessa derrota do São Paulo. E se você... O que pode dizer, por exemplo, o Thiago Volpi é bastante criticado pela torcida. Queria que você desse uma opinião sobre... Você que é São Paulino, inclusive, né? Sim. Inclusive eu já critico o Volpi muito antes da torcida, porque eu já reparo em algumas pataquadas que ele faz no gol há muito tempo. O gol que ele tomou ontem foi só pra, como é que eu posso dizer, para concretizar toda a situação do São Paulo, de como o time fica em campo e como ele é desordenado, porque ele é treinado pelo maior goleiro da história do clube, se não o maior jogador. E é inadmissível o Rogério Ceni no banco de reservas e um goleiro que representa ele hoje tomar um gol daquele jeito. O Rogério Ceni também já tomou gols assim, mas o Rogério Ceni tinha história, tinha títulos, tem bagagem para suportar um gol desse. O Volpi não tem nada e ele, em momento algum, ele assume a responsabilidade. Porém, essa derrota, ela não fica na conta justamente do Volpi, e sim na conta do Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni parece que ele não entendeu a realidade do São Paulo. Ele vem a público em entrevista coletiva e fala que o ano do São Paulo, o próximo ano vai ser difícil. Esse já está sendo insuportável para a torcida do São Paulo. E o que a torcida do São Paulo então vai esperar do ano que vem? Se o São Paulo praticamente não cai, vamos dizer assim, tem um certo risco ali. Mas se não cair então esse ano, e o próprio treinador já está falando que o ano que vem vai ser muito mais difícil, o ano que vem é a Série B. E ele não entende a realidade do clube que ele está dirigindo. Porque ele, por exemplo, vamos falar do Corinthians já, mas o Silvinho, que é muito criticado pela torcida do Corinthians, ele quer colocar o jeito dele de jogar do Corinthians, mas ele não mexe tanto na estrutura tática, e ele perde jogos, mas ele entende. Por exemplo, ele enfrentou o Flamengo, e ele entendeu que se ele se abrisse, ele ia tomar a goleada do Flamengo. O Rogério Ceni, em momento algum, ele teve humildade para entender que o Flamengo tinha muito mais time do que o São Paulo, e foi tentar se abrir para jogar com o Flamengo. Perdeu o jogo de começo, tudo bem. E agora ele vai enfrentar o Grêmio correndo risco de cair. Ele tem que fazer o simples, cara. Um empate, o São Paulo tá na Série A. Ele me inventa, ele pega o melhor jogador de São Paulo nos últimos 4 jogos, que é o Sara, e coloca de ala direito. E entrega ao Benítez, entrega a cabeça do Benítez, porque na coletiva ele falou, eu mudei totalmente o esquema do São Paulo para o Benítez poder jogar. Não é o caso, ele entregou o Benítez para a torcida. E você não pega o melhor jogador do seu time jogando no meio e coloca ele na ala direita. Porque a maioria das jogadas do Grêmio foi tudo em cima do Sara, que não é marcador. O Sara é um meio ofensivo. E ali o São Paulo desandou e deixou apenas o Nestor, que não tem nas suas características a marcação. Só o Nestor para marcar. Não vai dar. Você tinha Douglas Costa e você tinha... Agora me fugiu o nome do outro meia, o estrangeiro do Grêmio. Mas 2 jogadores muito velozes, cara, em cima do Nestor. Não deu no que deu. São Paulo não jogou o primeiro tempo, ele tentou corrigir o segundo tempo e só piorou. O São Paulo, em momento algum, ali mostrou que podia empatar ou virar o jogo. Ricardo, na sequência, né, o São Paulo pega o Juventude, no Morumbi, segunda-feira. Você acha que isso vai impactar, o time vai estar pressionado? De que forma você acha que o São Paulo vai entrar? Então, eu acho assim, ele vai entrar totalmente pressionado, mas como que eu posso usar o nome aqui para não xingar esses jogadores do São Paulo, cara? Medrosos. São jogadores medrosos. E a torcida vai fazer o papel dela, porque a torcida do São Paulo, cara, nos últimos anos, é a única coisa de bom que tem no clube, cara. É a única coisa que o São Paulo, desde 2008, morreu, ressuscitou um pouquinho em 2012, e a única coisa que resta de grande no clube de São Paulo é a torcida. E é ela que vai empurrar de novo, segunda-feira, para o São Paulo poder empatar com o Juventude, ganhar e se manter na Série A. Então os jogadores eles vão estar muito amedrontados e é muito perigoso o São Paulo perder esse jogo do Juventude, cara. A torcida que apoia bastante, que não vai, deixa pra vaiar depois que acabar o jogo. Não sou sommelier de torcida, nem tô ensinando ninguém a torcer. Mas vaia depois que acabar o jogo, se for pra vaiar. É importante o apoio, né? Tem que apoiar, porque esses caras são muito medrosos. O time de São Paulo toma um gol, acaba. Cada um que torce para um time, mas com certeza já viram jogos de São Paulo e vê que o São Paulo toma um gol e ele não tem poder de reação alguma. E chega nesse momento do campeonato, um time da grandeza do São Paulo uma situação dessa pesa, né? Pesa muito mais que a bola queima no pé. O Tricolor agora está na 12ª colocação, né? É bem difícil, eu acho bem difícil São Paulo cair, mas o risco ainda existe. O risco existe, graças ao Rogério Ceni.
Exatamente. O pessoal tá chegando aqui na live. Bruno Luiz, boa tarde. Rafael Castilho mandando seu boa tarde também. E nós vamos agora falar rapidamente do Corinthians, né? Corinthians que vai jogar contra o Grêmio no domingo. E tem a possibilidade de... A torcida do Corinthians, né, tá levantando aí nas redes sociais a vingança contra o Grêmio com relação a 2007. Para quem não se lembra, Grêmio e Corinthians empataram na última rodada do Campeonato Brasileiro daquela ocasião 1-1. E o Corinthians acabou sendo rebaixado com esse resultado. E eu queria saber, já você estava falando do Rogério Ceni agora, com relação à situação do Silvinho também no time do Corinthians. Você acha que ele deve permanecer permanecer ele vai, mas você acha que é uma decisão correta deixar ele no time? O que você pode dizer? Que a torcida do Corinthians pega muito no pé do Silvinho, né? Não, eu tenho torcedores do Corinthians, eu tenho amigos torcedores do Corinthians doentes que querem que ele saia. A torcida do Corinthians vai ficar brava comigo, e eu vou falar por que ele deve ficar, porque assim, a torcida do Corinthians ela tem que entender o momento também do clube. O Corinthians agora, do meio do campeonato para lá, o Corinthians se reforçou. Trouxe o Roger Guedes, trouxe o Juliano, trouxe o William. Foram reforços importantes. Renato Augusto foram reforços importantes. Mas se você pegar antes, o Silvinho não tinha. Falava que o elenco do Corinthians era de rebaixamento, era de Série B. E o Corinthians, em momento algum, flertou com a zona do rebaixamento, a não ser no começo do campeonato. O Corinthians sempre teve ali sétimo, quarto. Se você pegar outros elencos de outros clubes, São Paulo, próprio São Paulo, o Grêmio, vamos pegar quem mais aqui... São Paulo, Grêmio, o próprio Inter, que dizia que no começo ia brigar por títulos, eles não fizeram com elencos melhores que o do Corinthians, eu estou dizendo, tá? Eles não fizeram nada além do trabalho do Silvinho. E o Silvinho, ainda assim, tá ali brigando por Libertadores. Se ganhar do Grêmio, classificado para Libertadores. E assim, depois que chegou os quatro reforços, a torcida começou a cobrar ele ainda mais. Ele não teve tempo para trabalhar, um tempo hábil, entendeu? Eu manteria o Silvinho sim e deixaria ele trabalhar a próxima temporada para ir ver sim se ele realmente é capaz de comandar uma equipe tão grande como o Corinthians. Hoje, eu, torcedor do Corinthians, eu estaria satisfeito com o trabalho do Silvinho. Se coloque no lugar do torcedor de São Paulo, que está brigando para cair, cara. Empatia, né? Enquanto o Corinthians está brigando por Libertadores. É só entender isso. Mas é uma torcida de massa, quer brigar por títulos, eu entendo. Mas tem que ter o passo a passo. O Corinthians vinha de anos terríveis também, não se classificando para Libertadores. E agora o Silvinho, depois de 3 anos, se não me engano, traz o Corinthians de volta para Libertadores. Então a torcida tem que ver isso também. Tem que enxergar, né? Eu manteria o Silvinho. Os torcedores vão me xingar, mas eu manteria. Você manteria também, Matheus? Eu também manteria, cara, porque assim, pegar o Corinthians como pegou o Silvinho, né, depois chegaram, né, jogadores importantes, e agora você chegar, como o Ricardo estava comentando, né, a uma Libertadores com possibilidades reais, né, no próximo ano de montar um time forte, que já vai fazer uma pré-temporada muito boa, eu acho que o Corinthians vai perder muito caso o Silvinho saia hoje, porque até iniciar com outro novo técnico, enfim, é um trabalho a ser reiniciado. Por que não deixar um trabalho que já está sendo feito agora, né? Exatamente. E você tem algumas informações aí do Corinthians, né? O Corinthians... Isso, o Corinthians volta a campo, né, contra o Grêmio agora, e como você estava comentando, né, a chance aí de fazer, de devolver, né, aquele rebaixamento de 2007, e a torcida está muito na esperança por isso, né? O pessoal está até na dúvida, qual que é melhor rebaixar, o São Paulo ou o Grêmio? Mas acho que a torcida do Corinthians não tem dúvida, né? É pra cima do Grêmio, é rebaixar o Grêmio. E o São Paulo... Tem que ver, aliás, Corinthians e Juventude na última rodada, hein? Também, mas... Tem esse fator, e tem o Bahia também que tá brigando. É que o São Paulo na próxima rodada pode já não depender do Juventude. Se o Juventude ganhar, eu não me lembro quanto é que o Juventude joga hoje, é hoje que o Juventude joga, mas se o Juventude ganhar, acho que o Juventude pega o Bahia, algo assim. Se ele ganhar ou empatar, o São Paulo já se mantém na Série A. E segunda-feira os dois podem jogar por um empate tranquilamente. Exatamente. Temos um destaque do Corinthians, cara, porque hoje faz 10 anos, né, que o Corinthians foi penta, e também, claro, daquele fatídico dia que infelizmente teve a morte do Sócrates, né, o eterno ídolo do Corinthians. Aquele jogo histórico, né, foi contra o Palmeiras, na última rodada. Os jogadores se ajoelharam e fizeram o gesto clássico do Sócrates em homenagem a ele, né. Tá lembrado desse jogo aí, Ricardo? Sim, eu tô lembrado. E o 4 de dezembro. 4 de dezembro de 2011. Sim. O Roger Guedes recebeu uma proposta de um time árabe aí recentemente, né, Matheus? E o Corinthians recusou. Não poderia ser diferente, né, obviamente. Porque tem a questão da reorganização financeira também, né? Se o time tivesse em outro momento, talvez meses atrás,
estava querendo liberar a caixa, né? Acho que venderia, mas já não é o atual momento, né? Alguns jogadores saíram, conseguiu dar uma equilibrada entre partes, e o foco é montar um time competitivo pro próximo ano, né? Então, você vender o Guedes não faz parte desse plano. Então, acho que o Corinthians acerta. Você acha que tá ok o Corinthians para a próxima temporada? O que precisa acertar ainda para tentar buscar um objetivo maiores ainda em 2022? Eu acho que o Corinthians está se montando, e o Roger Guedes, o Corinthians recebeu uma proposta de cerca de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E não é só a questão do Corinthians estar se reestruturando, tem a questão da cobrança. Se o Duílio, o presidente do Corinthians, vende o Roger Guedes, ele pode ter certeza que ele não entra para trabalhar no outro dia, que a torcida ia infernizar a vida dele, cara. Quer dizer, você acabou de trazer um cara que está correspondendo, o Corinthians estava cheio de jogadores que... Jonatas Cafu, que está no Cuiabá, enfim, trouxe atacantes que custou uma bala e não serviu para nada. E alguns saíram, processaram ainda o clube, olha o prejuízo. O Jonathan, e aí por exemplo. Exatamente. Uhum. E aí você traz o Roger Guedes, que está correspondendo, que está jogando bem, o Juliano. Cara, se você vende... Se o Corinthians pensa em vender qualquer um desses 4 jogadores da linha de frente, ó, o William, o Roger Guedes, Juliano, o Renato Augusto, cara, o do William, ele não entra para trabalhar no outro dia. A torcida do Corinthians cobra. Então não passa só por uma parte estrutural, também passa por uma parte de, caramba, agora vamos disputar título, mas aí você pega o jogador, o melhor atacante que o Corinthians tem hoje, e vende, e não ia fazer sentido algum. Não ia fazer sentido, Foi uma realmente. proposta muito boa, né? Se eu não me engano, foram 50 milhões, né, de reais. 50 milhões de reais, uma cotação aí é 8 milhões. Isso, foi em torno de 8 milhões de Você euros. citou 8 milhões de euros. Então, para você, assim, o Corinthians, o que falta pro Corinthians fazer aquela temporada que a torcida do Corinthians quer? Falta mais algumas peças, assim, por exemplo, falta um lateral direito, quando o Fagner não joga, não tem um lateral direito à altura. Eu diria que a zaga também falta mais um. Você tem ali o João Vitor, que pra mim ele é a revelação do Campeonato Brasileiro. Joga demais esse zagueiro, muito rápido, muito seguro. Mas eu acho que falta mais um zagueiro ali quando ele não estiver. E mais um meio campo ali para fazer frente ali com o Renato Augusto e o Juliano. Porque a hora o Renato Augusto está à frente de centroavante, quando o João não está rendendo. E o Renato Augusto ele rende mais no meio. Mas quando o Renato Augusto não joga, o Corinthians fica refém de quem arma. Você tem um Cantígio, que às vezes faz, às vezes faz é legal. Às vezes ele faz essa posição do Renato Augusto, porém ele não entrega com tanta qualidade quanto o Renato Augusto, que é um jogador de Copa do Mundo. E ele é muito cotado, cara. Por incrível que pareça, ele é muito cotado. Se ele estiver bem em, sei lá, agosto, novembro do ano que vem, ir para a Copa do Mundo, porque o Tite gosta muito do Renato Augusto, cara. Ele é aquele 10 tradicional, né? E não se Muito movimenta calmo. tanto, mas assim, aonde ele está, ele faz a diferença. né? Muito calmo, muito seguro, passes precisos e uma Uma finalização visão de perfeita. jogo bem apurada, né? Muito bom jogador, Renato Muito Augusto. grande, muito bom jogador mesmo. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras que já está de férias, na verdade, né, Ricardo? Palmeiras que foi aí recentemente tricampeão da Libertadores, jogou contra o Cuiabá na última terça-feira, venceu por 3-1 com o time reserva e vai continuar assim até o final do campeonato. Palmeiras, né, Matheus, que tá querendo, quer mais, promete ficar mais forte para a próxima temporada. A gente estava falando agora, né, sobre contratações, né, possíveis respostas para o Corinthians, o que falta ainda. E o Palmeiras segue atrás ainda, né, de um centroavante que parece ser aquela chave final que está faltando. Tem o Luiz Adriano, né, que está no ataque ali, mas ele parece que não tem correspondido tão bem como a torcida E espera. tem né? brigado demais com a torcida, o Luiz Adriano. Ele não fica para a próxima São temporada. comportamentos assim que a gente tenta entender, né? Aquele gol que ele fez e mandou a torcida calar a boca. Enfim. Exatamente. E Teve a- um jogo que ele discutiu, chegou a discutir do banco com Exatamente, é uma série de acontecimentos, né? E além disso, claro, pensar em reforços, o Palmeiras também tem a questão da gestão, né? Que está mudando agora, então esse planejamento já foi iniciado e vamos ver, né? Leila aí Leila nos assumiu. próximos anos. Promete muito dinheiro injetado nos caixas do Palmeiras, porque ela vai querer ser lembrada como a maior presidente da história do Palmeiras, cara. O torcedor pode esperar contratações boas. Teve um bastidor de que o Palmeiras poderia voltar com o Ricardo Goulart, que chegou a jogar no Palmeiras, coisa pouca, lesionou o joelho, voltou para a China. Porém, tem informações também de que o Corinthians está muito interessado nele. Vai ser uma briga boa para as duas equipes para saber quem que vai ter poder aquisitivo para contratar o Ricardo Goulart, que é muito bom jogador. Às vezes ele faz ali a função de meia, mas no ataque ele vai muito bem também. Pode ser uma boa contratação para o Palmeiras. E ainda sobre mudanças, né? No Palmeiras tem uma questão que está sendo bem conversada, que é a do Abel, né? A permanência dele ou não. O Palmeiras luta para que ele continue, porém já tem sondagens, né? De times dos Estados Unidos e o Palmeiras tenta aí manter ele. Será que ele fica? O que será que pode acontecer aí? Acho que esse título da Libertadores aí pode fazer ele
repensar, né? Talvez ele... Eu particularmente acho que ele fica. Eu acho que ele não vai Você acha que ficar. ele não vai ficar? Porque se ele fosse ficar após o título da Libertadores, ele já teria respondido para a diretoria. Uhum. E ele tem proposta dos Estados Unidos e ele tem sondagem de clubes da Premier League, que encanta ele demais, cara. Encanta ele. Não que ele encante os clubes, mas ele tem sondagem de clubes da Premier League. E com todo respeito ao Palmeiras, São Paulo, Corinthians, enfim, chega uma proposta da Premier League, não tem treinador que vai querer ficar, ele vai querer ir para onde está o futebol. Entendeu? Além disso, também tem a questão melhor financeira, futebol. né, gente? O técnico não é igual jogador, né? Que ganha milhões, assim, em comparação com o jogador. Mas, então, assim, chega um caminhão de dinheiro e pensa na vida dele inteira, né? E a visibilidade, na Premier League ele tá mais exposto ao Exatamente. mundo, entendeu? Que o ego dele é muito grande, cara. Assim, pra ser sincero pra você, eu parei de criticar o Abel, o Abel Ferreira do Palmeiras. Porque até o jogo com o Atlético Mineiro, na semifinal da Libertadores, eu critiquei ele demais. Quem segue a página sabe, eu critiquei ele demais. Porque pra mim o Palmeiras, mesmo sem contratar esse ano, o Palmeiras já tem um elenco muito bom. Você vai ver em debates, ou até no meio da própria dos torcedores, na resenha, o Palmeiras tá entre os 3 melhores elencos do futebol brasileiro. E se ele é um treinador tão bom assim, ele se propõe a jogar um futebol reativo. O que é um futebol reativo? É jogar totalmente fechado por uma bola. Para mim é muito pouco, para o tamanho do elenco do Palmeiras e para a bagagem que ele traz de campeão da Libertadores em cima do Santos. Então eu falei, cara, não é possível. O Palmeiras ele pode jogar muito mais, ele pode propor jogo, ele pode atacar muito mais do que jogar simplesmente um futebol feio. E aí ele calou todo mundo, inclusive a mim, porque ele elimina o Atlético Mineiro e eu falei, caramba, deixa eu tentar entender quem que tá errado nessa história. Ele sabe que ele joga futebol desse jeito e pra ele tá ok, porque ele é um estrategista. Ele não quer saber como ele vai ganhar, ele quer ganhar, seja jogando feio, seja jogando bonito. E ele bateu o Atlético Mineiro e bateu o poderoso Flamengo na final. Então eu falei, cara, eu me calo diante desse treinador. Eu não gosto do jeito que ele coloca o time dele em campo pra jogar. Mas eu me calo diante das conquistas dele, cara, porque eu não tenho o que falar. Mostra que ele conhece, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo e ele é convicto. Ele falou no vestiário, já no jogo do Atlético Mineiro, confia em mim, façam o que eu estou pedindo a vocês, eu sei o que eu estou fazendo, nós seremos campeões. Ele falou isso para os jogadores do Você vestiário. falou sobre os jogadores de São Paulo serem amedrontados, né? E eu acho que o que falta também no futebol é isso, né? Essa potência do cara bater no peito e falar, vamos comigo, confia em mim. Porque é uma chave além, né? Que acho que muda, né? Toda a questão psicológica também do vestiário, né? Os jogadores entram mais motivados. E o vestiário faz toda a diferença. Vocês estão falando de reforços para o Palmeiras. O Felipe Melo, o presidente, o Gagliotti, já falou que não vai renovar com ele. Porque ele é um jogador que já tem uma idade avançada e tem um salário alto. Cara, eu renovaria com o Felipe Melo ontem. Eu queria o Felipe Melo no meu time, justamente pelo que eu acabei de falar. O Felipe Melo no vestiário de São Paulo, você é louco, cara. Jogador com medo dentro de campo, ele engoliu o cara. E ele participa muito, até quando não joga, ele participa muito na beira do campo, incentivando os jogadores do Palmeiras. Então tudo bem, você não renova com o Felipe Melo e vai gastar mais 3 salários do Felipe Melo para ter um jogador como ele. De vestiário e dentro de campo quando precisa também, ele não nega fogo, entendeu? Pra mim seria uma grande burrice do presidente do Palmeiras, que também tá meio balançando em não renovar com o Davidson. Porque é um jogador grosso, porque não é aquilo que a torcida espera, mas o cara fez o gol do título. O Davidson não me enche os olhos, mas eu queria também no meu time, porque no meu time tem o Pablo. E o Davidson, ele se entrega muito dentro de campo. E às vezes é bom você ter um jogador assim, cara, que vai brigar com o zagueiro, que vai incomodar, que vai chutar mesmo que na lua, mas incomoda o time adversário. É um jogador para jogos grandes, né? Ele incendeia, né? A gente lembra do que ele fez com o Hulk, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, chegou, foi pra cima do Hulk. É realmente um jogador importantíssimo aí pro elenco do Palmeiras. Eu renovaria com os dois tranquilamente. Tanto com o Felipe Melo quanto com o Davidson. Quanto com o Davidson. Vai gastar muito dinheiro procurando jogadores desse... não desse nível do Felipe Melo, mas o Davidson também, que entrega bastante. Ele é um jogador muito raçudo. Tá meio certo. maluquinho, mas raçudo. E por falar, chega nesse final de temporada, né? Tem muito esse negócio de entra e sai. Você acha que tal pessoa vai sair, tal atleta vai sair, tal treinador vai sair. No Santos é a mesma coisa, né? O Santos já está livre do rebaixamento, acho que ainda almeja uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, né? O Santos que joga contra o Flamengo, né? Nessa rodada. E aí vem a discussão, Carille vai ficar, Carille não vai ficar. O trabalho dele, desde que ele chegou no Santos, a gente tem que ficar mais elogio do que crítica. É lógico que no começo ali, tem uns jogos do Santos ali, por mais que o Santos não tenha aquele elenco de encher os olhos, o Santos ficou devendo, né, Ricardo? E o Matheus vai falar pra gente também sobre
Carille você acha que o Carille deve permanecer ou não? Vamos falar rapidamente do Santos, né, que já tem o sorteio para fazer. Exatamente. Cara, o Carille, podemos falar tanto da permanência dele também, que está sendo discutido, né, a permanência dele ou não, como o fato dele comentar sobre os possíveis reforços, né, para a próxima temporada. Nomes grandes que o Santos pesquisa nesse momento seria o atacante William, né, do Palmeiras, e o zagueiro Eduardo Bauerman do América Mineiro. São dois nomes aí que estão sendo conversados, e o Carille inclusive fez elogio aos dois, falaram que são bons jogadores e que ajudariam bastante o clube. A questão da permanência do Carille, o que você pode dizer pra gente? Então, depende muito do que a diretoria do Santos procura, porque o Santos, ele é conhecido, não é de hoje, não tinha nem nascido, como um clube que tem o DNA ofensivo. Os meninos da vida, o Santos se renova. Quando você acha que o Santos não vai, aparece Robinho, aparece Neymar, aparece Diego, aparece, sei lá, Ganso, enfim. E o Carille, ele vai totalmente na contramão dessa situação. Ele é um técnico estilo Abel Ferreira, não estou comparando os dois, tá? Que ele joga por uma bola, ele é um time mais fechado. Você quer uma defesa segura? Chama o Carille. Quer jogar por uma bola, ganhar de 1-0? Você tem o Carille. A torcida do Santos vai ter paciência pro próximo ano ter esse mesmo tipo de futebol? Porque assim, pra mim o trabalho do Carille não é bom no Santos, tá? O Santos manda embora o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é eliminado na Sul-Americana, ok, mas tinha um jeito de jogar e ele deixa o Santos, salvo engano, em 9º ou em 11º. O Fernando Diniz quando sai. E o Carille, ele chegou a entrar na zona de rebaixamento, para você ver como a diretoria do Santos é perdida. Ou você contrata um treinador para jogar ofensivo, ou você muda totalmente a história do clube e começa a jogar por uma bola. Então, assim, manter o Carille para a próxima temporada pode ser um erro gravíssimo. Você pode trazer o jogador que for. Ele já mostrou que ofensivamente ele não se entende. Defensivamente ele é muito bom. Ele é muito bom. Essa pergunta tem que ser feita justamente para a diretoria e para a torcida. A torcida do Santos, que é costumeiramente ver o time ofensivo, vai se acostumar a jogar por uma bola? Eu creio que o Carille não duraria 3 meses no ano que vem. Exatamente. E até estava citando aqui, o Santos, ele nos jogos, principalmente clássico, jogos grandes, o Santos não viu a cor da bola, né? Principalmente no jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians foi bizarro. O Santos não viu a cor da bola. Nós vamos passar pro sorteio agora da camisa do Corinthians, viu, galera? Essa camisa esperado, aqui, né, momento esperado da live, essa camisa aqui do Corinthians que nós vamos sortear agora, Matheus. Vamos lá, gente, só para explicar um pouquinho, né? Esse sorteio ele foi iniciado na última semana e, assim, o critério era o seguinte, Ricardo, não sei se você acompanhou. Tinha que compartilhar a foto, tinha que comentar, eu quero, né, DS, enfim. E até o momento, vamos lá, vai começar agora o sorteio, tá? Só para explicar para vocês. Até o momento temos 352 comentários, tá? Então, assim, bem concorrido. Vamos começar lá. A gente está fazendo por esse aplicativo aqui, é uma forma bem transparente que vocês podem acompanhar também. Deixa eu só ver, a Isabela vai me ajudar aqui para saber se está mostrando ou não a tela. Deixa eu vir aqui, peraí. Tá estourando. Vamos lá. Tá estourando. Peraí, vamos ver. Longe. Peraí, deixa eu... Tá melhor? Uhum. Aqui, ó. Aqui são os participantes, né? Bruno Luiz comentou bastante. Tem a Daniela Tada, Rosana Ribeiro, Celso Sambrana. Vamos lá, gente. Opções. Vencedores 1, suplentes nenhum. Vamos lá, contagem regressiva 5. Vamos lá, gente, me ajudem, contagem regressiva. Vamos ver se começou. Vamos lá. Começar. 5, 4, 3, 2, 1. Quem ganhou foi a Daniela Tada. Aí, Daniela. Aí, Daniela, ganhou A a vencedora da camiseta do camisa Corinthians. do Corinthians, essa camisa preta. Camiseta bonita. Daniela, você pode vir retirar essa camiseta, o seu presente aqui do DS, de segunda a sexta-feira, né, aqui na nossa redação mesmo, que fica na rua Paraná, número 217, tá? Você pode ir buscar aqui entre as 10 ou até as 5 da tarde. Parabéns, viu, Daniela? Parabéns, Daniela. Parabéns, Daniela. Rapidamente, antes de encerrar o nosso programa, tem uma informação aqui do futebol da região, né? O ZAC vai estrear na A3 no dia 30 de janeiro contra o São José. Você acompanha futebol, você acompanha esporte regional também, Ricardo? Pra ser bem sério pra você, eu acompanho bem pouco, cara. Alguns anos atrás eu acompanhava bastante, até porque eu jogava muito aqui na Várzea de Suzano. Acompanhava bastante o Ecos. Agora, nesse momento, já não acompanho tanto porque é correria de cobrir página.
E aí eu sou administrador dela sozinho, então eu tenho que correr notícia de vários clubes e eu ainda tenho meu trabalho fora da página, então eu fico meio que sem tempo. O Zac vai estrear, portanto, aí dia 30 de janeiro contra o São José. O jogo vai ser em Suzano. E vai encontrar aí equipes tradicionais do futebol paulista, como o Noroeste de Bauru, Marília, o próprio São José e a Matonense, que o Zac venceu na final do ano passado. Uma bela temporada o Zac fez, né? Uma bela temporada. Uma belíssima temporada. E vai chegar com força no próximo ano. Você pensa mais tarde, assim, atuar totalmente, trabalhar totalmente com esporte, Ricardo? Sim, eu penso, quem me acompanha na página sabe, eu falo sempre, ainda não é possível para mim viver disso, eu tenho algumas parcerias na página que me ajudam bastante em divulgações, mas ainda não recebo o suficiente para isso, mas pretendo sim, pretendo voltar com o meu canal no YouTube a partir do ano que vem, falar muito mais sobre futebol e se Deus quiser, cara, portas vão se abrir e eu quero sim falar de futebol, falar de esporte, é o meu sonho. Tá certo, então. Nós vamos encerrando aqui o DS Sport. Queria agradecer a participação do Ricardo. Ricardo, nós estamos aí à disposição. Quem sabe mais pra frente aí você venha participar novamente. Beleza, eu que agradeço mais uma vez, uma honra. Obrigado, sem palavras, cara, participar do programa aqui com vocês. Vocês de uma humildade gigante, pegar e chamar uma pessoa assim, totalmente anônima, aqui no Diário de Suzano, mas apaixonado demais por futebol e poder dividir opiniões aqui com vocês, debater a situação dos clubes, foi sem palavras. Eu vou guardar com muito carinho esse dia aqui, beleza? Uma ótima tarde a todos vocês aí, sucesso, e precisando, eu estou à disposição. Fechado, Ricardo. Matheus, obrigado aí por essa participação. Até a próxima, né? Você que vai... até a próxima aí. As próximas semanas, Tá, vou tirar alguns dias aí de descanso só, mas as próximas semanas estaremos juntos. Obrigado, Thiago, por estar comandando aí brilhantemente esse programa. Ricardo também por ter aceitado o nosso convite. Muito prazer falar com você. E até a próxima. Isso aí, obrigado a você que também participou aí, que assistiu a nossa live. Daqui a pouco tem DS Entrevista e o DS Sport volta segunda-feira às 4. Muito obrigado, até lá.